nossa equipe ficou sabendo que o livro As Aventuras de Mali e Tetel realmente tem uma história de vida real. Além de todo o lado figurativo dos personagens, é engraçado, tem um draminha ali por trás, mas tem uma grande superação de vida. Então, viemos conhecer pessoalmente a história desses dois irmãos e contar pra vocês detalhado, tanto o lado figurativo como a história real. Então vem comigo? Hoje vamos contar a história de superação de vida dos irmãos Bernardes. Quando Maeli, aos 31 anos de idade, ficou entre a vida e a morte. Maeli nasceu com uma bactéria no intestino, que a impedia de digerir os alimentos e evacuar. Fez diversas cirurgias e até a juventude tinha uma vida normal, com algumas limitações. Foi no dia 11 de fevereiro de 2013 que, de repente, tudo mudou. Em uma comemoração de aniversário do irmão Tércio, comeu algo com uma certa bactéria. E uma noite que era para ser de comemoração, terminou na UTI do hospital. Eu fui desenganada. Os médicos acharam que o meu caso era muito grave. Eu estava com o meu intestino muito infeccionado. Ele teve até uma necrose, né, do intestino. E os médicos chamaram meu esposo, minha mãe, minha família e falaram: olha, dessa noite ela não passa. A minha pressão estava 4/1, eu estava em choque, estava com alto índice de infecção. E a minha pressão, por estar muito instável, eles estavam tentando aplicar medicamento, noradrenalina, para elevar a pressão. Só que eles não estavam conseguindo. Então eles chamaram meus pais e falaram: olha, meu marido, né? E dessa noite ela não passa, porque está muito difícil, ela tá piorando o estado dela. Então vamos tentar fazer uma cirurgia para ver o que acontece. Só que, na verdade, eu acredito que eles achavam que não tinha jeito mesmo. Dessa cirurgia, a gente crê que eu saí viva por milagre, porque Deus quis me dar vida. Sem Ele eu não estaria aqui hoje. Os médicos se surpreenderam com a minha recuperação. Eles se surpreenderam de me ver viva ali. Após o milagre que aconteceu em sua vida, inacreditado pelos médicos, Maeli nos conta que o apoio da família foi um dos principais motivos para a sua recuperação. Que eu não tenho muito do que reclamar, porque eu fui tão abençoada, tão cercada de amor, que assim, poxa, e depois eu conheci pessoas que estavam em situação tão pior, gente passando tantas dificuldades, tantos problemas de saúde, sem ter com quem contar, né, sem ter o amparo que eu tive, as condições financeiras para lidar também com isso. Então eu não tenho do que reclamar, eu sou muito abençoada e hoje eu me sinto privilegiada. O marido nunca desistiu de lutar pela vida dela. Já conheceu Maeli com a doença e mesmo ela querendo terminar o relacionamento com ele, após saber que teria que enfrentar muitas dificuldades, ele continuou firme e insistiu que passaria por tudo ao lado dela. Que ela estava a pensar mais em mim do que nela, mas eu sabia o que é que estava acontecendo e o que é que eu podia sofrer com isso, e sabia que ela estava sofrendo mais por causa disso. Então eu sabia que era a minha atitude conseguir estar com ela acima de todas as coisas, apesar dela não querer isso. E foi neste esforço de toda a família para deixar sempre ela para cima, mesmo acamada no hospital, que Tércio, irmão de Maeli, contou que estava escrevendo um livro sobre a história deles e que ela precisaria melhorar logo para avaliar a escrita. E aí na hora você tenta segurar o choro e falar alguma coisa que anime a pessoa, e a coisa que me veio foi essa, foi dizer: olha, Maeli, estou escrevendo um livro infantil da nossa infância. Mas falei de improviso, sinceramente, assim, me saiu aquilo, assim, porque eu sabia que era uma coisa que ela gostava, né, de ler o que eu escrevia. E eu falei pra ela: ó, se levanta daí, se recupera rápido, porque eu preciso da tua opinião, você é personagem do livro, nós dois somos, e foi assim. Mas eu, sinceramente, não acreditava que ela ia lembrar disso, né. Maeli e Tércio sempre foram irmãos muito próximos. Tércio amava escrever e, por coincidência, Maeli adorava o hábito da leitura. Foi o que criou uma relação intensa entre os dois irmãos. A minha irmã era essa pessoa que me criticava, que me dava os toques, que às vezes as nossas brincadeiras eram esses desafios literários. Eu desafio você a escrever em 1 minuto tal coisa sobre tal tema. E eu saía escrevendo e a gente se divertia, assim, sabe? Depois de uma semana do comentário sobre o livro para a irmã, Maeli cobrou a leitura. E o que virou apenas um comentário
teve que se tornar verdadeiro. Ele até pensou que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci. Quando eu fiquei boa, eu falei, ué, eu tava meio dopado ou você falou que ia escrever um livro lá sobre a gente e tal? Eu falei, não, eu quero esse livro, te vira, agora eu quero ler. Dali teve início 6 meses de muitas noites viradas, criando diversos personagens em sua mente que demonstrasse toda a trajetória de vida dos 2 irmãos, mas de uma maneira engraçada e lúdica. Após o término, Tércio entregou o livro para a irmã ler e dar o aval para a publicação. E a leitura, que durou 1 hora, foi um dos momentos mais emocionantes na vida de Maeli. Nossa, foi o maior presente que alguém pode ter recebido de outra pessoa. De ter vindo de um irmão, de uma pessoa que você ama, que escreveu uma história, que tirou um sentido daquilo ali, que viu, assim, que também cresceu com aquilo, sabe? Foi um presente, assim, quando eu li numa sentada só, eu li, chorei muito, assim, eu falei, meu Deus, Deus não precisava me mostrar que coisas boas viriam daquilo. O lançamento foi no Hospital Infantil, com parceria de uma doação da metade do valor arrecadado no primeiro lote à instituição, gerando R$15 mil a nova ala da reconstrução de urgência e emergência do hospital. Era uma história, né, movida por gratidão, por amor, que envolvia 2 crianças como personagens principais. Partiu do nosso desejo de procurar o Hospital Infantil e voluntariamente doar o valor da primeira tiragem, que foi de 1.000 exemplares, para ajudar o Hospital Infantil da nossa cidade, que é uma instituição de referência super séria. Vamos colocar uma placa ali, né, do livro As Aventuras de Mali e Tetel, que é a nossa maneira também de se alegrar e agradecer a todos quem comprou, quem se mobilizou junto aí de adquirir o livro, porque foram, na verdade, essas pessoas que fizeram essa doação ao hospital junto com a gente. Então é motivo de muita alegria mesmo. As Aventuras de Mali e Tetel, 2 irmãos que entram em um mundo mágico à procura do ursinho perdido chamado Tino. Nesta aventura, somente o grande sábio poderá desvendar onde está o ursinho. E no caminho até o encontro com ele, os 2 irmãos embarcam em lugares um pouco diferentes. Encontram diversos personagens engraçados e melancólicos pelo caminho. Posso dizer que o grande sábio foi encontrado, mas agora o ursinho Tino, você só descobrirá lendo o livro. Esses personagens, eles são personagens que também retratam muitas pessoas, eles são a suma, né? A fusão, vamos dizer assim, de várias pessoas que a gente foi conhecendo ao longo da vida e que também são pessoas com as suas qualidades, com seus efeitos, mas que também estão nessa jornada rumo ao grande sábio, tentando descobrir também o seu sentido, tentando achar o seu espaço nessa caminhada. Eu acho que é acessível para uma criança até de 2, 3 anos de idade, o pai lendo para ela, mas também tem um sentido mais profundo, né? Eu acho que essa é a ideia da literatura infantil, né? Infanto-juvenil. E para os leitores que adoraram a história dos 2 irmãos arteiros, o escritor está pensando em uma segunda edição. Essa é a Bianca, próxima protagonista de talvez As Aventuras de Bebel. É mágico você trazer gente para dentro dessa mágica. Então é o que arde no meu coração. E talvez aí vai continuar as aventuras da Bianca, que é minha filha de 2 anos e meio. Mas esse universo é muito maravilhoso, né, de partilhar. Para mim não foi um exercício cansativo, sabe? Escrever um livro, um fardo, não, pelo contrário, sabe? Eu também lamentei quando o tempo chegou ao fim,